Estamos chegando numa terceira parte dessa discussão, cuja chave de leitura, como eu coloquei aqui, ó, é o sistemas de movimento, tá? Essa é uma chave de leitura muito importante para análise regional ou para qualquer análise do espaço geográfico que a gente venha a fazer. De onde é que vem essa chave? Aqui no nosso quadro das premissas geográficas, no livro Brasil, vocês vão encontrar a discussão de fluidez e viscosidade. Existe, então, fluidez no território, existem parcelas do território, partes do território que são mais fluídas, são mais rápidas, tem mais movimento, e o movimento é também mais rápido. E, por oposição, existem partes do território que são mais viscosas. A viscosidade, ela está aqui em oposição à fluidez, e espacialmente é como se fosse uma resistência, é um espaço que ele é mais lento, ele é mais resistente, ele tem menos infraestrutura para que essa velocidade, para que essa fluidez tenha o melhor desempenho possível, tá? A viscosidade não necessariamente, eu vou comentar isso com vocês um pouco para frente, não necessariamente, como está em oposição à fluidez, não necessariamente ela é uma característica ruim do território, é apenas uma parte do território que tem um outro tempo, tem um outro ritmo, tem alguma dificuldade para se deslocar, mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. Isso mostra as diferenças que existem no território. Bom, a ideia principal para falar de fluidez e viscosidade que tem no livro Brasil é que as densidades do território, que é o tema que nós vimos na última parte, são também nós de circulação, ou seja, os territórios, os pontos no território que são mais densos, eles tendem a ser nós de circulação, ou seja, a rede de circulação tende a se encontrar, tende a confluir para esses principais nós, que são também as principais densidades, que são também, por sinal, as principais cidades que existem nas regiões, nos territórios. E aí a gente vai dar uma abordagem aqui, ó, por isso que eu coloquei como sistemas de movimento, a gente vai dar uma abordagem na fluidez do território, não nas densidades, porque a gente já viu isso na parte 2. Então, beleza. Temos uma premissa, que é fluidez e viscosidade, temos uma ideia ligada a essa premissa, que as densidades são nós de circulação, e olhando para a fluidez, para a viscosidade e para os nós de circulação, nós teremos, então, um raio-x dos sistemas de movimento que existem em uma região ou em um território, tá? Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos abrir aqui uma terceira parte, ó. Passamos pela parte 1, desigualdades regionais, passamos pela parte 2, que são as densidades no território, e agora vamos chegar numa parte 3, estou voltando aqui para cima. Chegamos aqui numa parte 3, que são, então, sistemas de movimento. Legal. Para falar de sistemas de movimento, eu quero trazer uma ideia que antecede a própria noção de que existe movimento no espaço, e isso vocês têm que saber, talvez seja uma novidade do ponto de vista de que o espaço não tem apenas fixos geográficos, não tem apenas objetos técnicos materiais, mas o movimento e as ações que existem no espaço também fazem parte, constituem e organizam o espaço geográfico. Então, nós vamos dizer assim, ó, que o espaço geográfico, vou até colocar em outra fonte aqui, para não confundir com o título, tá? Vamos lá, vou colocar em Arial. O espaço geográfico, portanto, ele é um conjunto que, ao mesmo tempo, tem objetos técnicos. Lembra que nós discutimos muito objetos técnicos quando falamos de meio técnico, científico, informacional, vocês podem voltar a essa aula, que na maioria dos casos podem ser sinônimos simplificados, né, de fixos geográficos.
Isso a gente já discutiu bastante. E agora a gente entra num outro aspecto, que é o seguinte: o espaço geográfico, não consigo puxar uma flechinha para cá. O espaço geográfico, ele tem, além de objetos, além dos objetos, ele tem ações. Ações e sistemas de ações. Uma dessas ações é o movimento, é o deslocamento. Quando eu estou dizendo sistemas de movimento nessa aula, eu estou muito centrado em... quando eu estou dizendo ações, sistemas de ações nessa aula, eu estou muito centrado em movimentos, em deslocamentos. Deslocamentos do quê? Deslocamentos das pessoas, deslocamentos das mercadorias, deslocamentos de informações. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existem sistemas de ações no espaço geográfico, e esses sistemas de ações, umas dessas ações são os movimentos, os deslocamentos. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses que temos aqui deslocamentos, mas vocês têm que lembrar que não somente é de deslocamentos que estamos falando. Nessa aula, sim. Tá? Então, o espaço geográfico é um conjunto de objetos técnicos ou de sistemas de objetos junto com sistemas de ações, tá? Isso aqui faz parte da teoria também de Milton Santos. Vocês vão encontrar principalmente no livro mais bem sistematizado, A Natureza do Espaço, que é um livro de 1996. Vamos colocar aqui a referência. Vamos colocar aqui embaixo, tá? Ok. Então essa é uma coisa que vocês têm que entender. Por que eu parei um pouco para falar disso? Porque o espaço, ele não tem apenas, a materialidade não tem apenas os objetos técnicos ou fixos geográficos. Ele tem também sistemas e conjuntos de ações. Algumas dessas ações são deslocamentos que acontecem no território. Isso aí eu acho que é muito natural para cada um de vocês, é muito tranquilo falar disso, até porque a gente sabe por experiência, por vivência, que mercadorias têm que se deslocar. Nós nos deslocamos cotidianamente da casa para o trabalho, do trabalho para casa. As ideias também se deslocam, é incrível isso, mas eu estou dando aula para vocês, estou aqui em Campinas, no interior do estado de São Paulo, vocês estão aí em Natal e eu estou dando aula para vocês. O que está acontecendo é um movimento, um deslocamento de informações entre dois pontos do território. Isso só é possível porque eu tenho objetos técnicos que permitem que as ações aconteçam. Se eu não tivesse aqui na minha frente um laptop, se vocês não tivessem aí na frente de vocês um laptop ou um celular, se não tivéssemos antenas que vão repetindo os sinais da internet de Campinas até São Paulo, se não tivéssemos cabos, se não tivéssemos centrais telefônicas, isso não seria possível. Então, para que isso aconteça, para que as ações aconteçam se deslocando pelo território, tem que ter um conjunto de fixos geográficos fixados no território, materialmente existentes no território, para que as ações possam se desempenhar. Isso equivale a dizer, e aqui talvez esteja o ponto principal da gente olhar para os sistemas de movimento, que o território requer infraestrutura. Muito da infraestrutura que se fomenta, por exemplo, rodovias, ferrovias, sistemas de transporte, é para dotar o território de movimento, e dotando o território de movimento, eu tenho ele com maior dinamismo, eu tenho ele com maior capacidade de atendimento das pessoas, eu tenho ele com maior capacidade de realização das coisas. Porém, isso é muito natural para todo mundo. Porém, os espaços eles podem ser, então, mais fluidos ou mais viscosos. Voltando para a nossa premissa, que nós abrimos essa discussão da parte 3. Os espaços podem ser mais fluidos, eles podem ter mais fluidez territorial, ou eles podem ser mais viscosos, eles podem ter menos fluidez
ou mais resistência. O que isso mostra para a gente? Isso mostra, junto com as densidades, que existem partes do espaço que são mais dinâmicas, portanto, tem um determinado ritmo, uma determinada velocidade, uma determinada demanda, e tem parcelas do espaço que são menos dinâmicas, que têm um outro ritmo, que podem ser até mais lentas, elas podem ser chamadas também de espaços lentos, porque a velocidade com que as coisas acontecem é uma outra velocidade. Então, isso nos ajuda a quê? A fazer a diferenciação do território. Lembram que a ideia de região, de regionalização que nós temos discutido desde o começo, tem a ver principalmente com a diferenciação do território, elementos para a gente diferenciar o território. Então, essa é uma das características, uma das formas que a gente tem para olhar para as diferenças que existem no território, tá? Aqui eu trouxe uma citação para vocês, nós vamos até grifar algumas partes aqui, que é do livro A Natureza do Espaço, justamente esse livro que eu mencionei aqui, do Milton, tá? Eu trouxe uma partezinha para a gente ler. Olha só, está na página 185, na qual ele diz o seguinte: uma das características do mundo atual é a exigência de fluidez para a circulação de ideias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessando aos atores hegemônicos. Vamos grifar essa parte aqui. Então, a fluidez, estou trazendo um elemento novo, a fluidez ela é uma demanda, até mesmo uma exigência. E sim, a fluidez ela é uma exigência. Às vezes, por exemplo, um grupo de empreendedores isso aconteceu aqui na região, quer instalar um condomínio empresarial. Só que, para que aquele condomínio empresarial seja instalado naquela localização, mesmo sendo ele um empreendimento privado, o que esse grupo vai exigir? Na premissa de que vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, um monte de coisa, eles exigem, por exemplo, de uma prefeitura municipal, que ela avance as infraestruturas de circulação até o espaço do condomínio empresarial. Veja, imagina que ele está um pouco distante da área urbana, mas a prefeitura tem que garantir, né, o público tem que garantir a infraestrutura, que são as rodovias, que é a telefonia, que é a rede de água, a rede de esgoto, a rede de energia elétrica. Isso tem que estar garantido pelo público. Então, uma das características do mundo atual é a exigência de fluidez para a circulação e de ideias, mensagens, produtos, dinheiro. Ok, outra parte aqui, ó. A fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas, que são um dos suportes da competitividade. Aqui está uma outra parte muito importante, eu vou até colocar em negrito e em itálico ao mesmo tempo, se eu puder. Por quê? Onde é mais fluido, tende, portanto, a ser mais competitivo. Por quê? Porque aquele espaço ele é mais rápido, aquele espaço ele tem mais investimento, aquele espaço ele é mais seletivo e ele vai ser mais, por ser mais seletivo, ele vai ser mais selecionado pelos atores hegemônicos. Lembrem da última aula de uma ideia que a gente falou sobre densidades, que é o quê? Densidade tende a atrair mais densidade. Uma das coisas que promove densidade no território é que ele seja dotado de sistemas de movimento, ou seja, que ele seja dotado de fluidez. Beleza. Depois que a gente entender essa parte aqui, vai ficar muito fácil. E aí ele continua, daí a busca voraz de ainda mais fluidez, levando à procura de novas técnicas ainda mais eficazes. Por exemplo, olha, esse livro aqui foi escrito lá na década de 90, e uma das técnicas ainda mais eficazes, uma das tecnologias que está aparecendo, está despontando, é o tal do 5G da internet. Para quê? Para que a circulação de informação e ideias fique cada vez mais rápida e mais dinâmica. Tá? Então, existe uma busca voraz na interpretação do Milton de ainda mais fluidez. Ok, e aí ele define, a fluidez é ao mesmo tempo uma causa, uma condição e um resultado. Isso aqui também é muito importante, porque ele é uma causa
de eu ter como resultado um território que ele é mais rápido, mais dinâmico, mas ele também condiciona aquele pedaço, aquela densidade a ser assim. Por exemplo, eu quero desenvolver, isso é uma coisa muito tradicional. Eu quero desenvolver tal cidade, eu quero desenvolver tal região. Tem que chegar uma estrada até lá. Tem que chegar uma ferrovia até lá, né? Não é muito tradicional no Brasil, mas em outras partes do mundo é. Então, para eu desenvolver uma região, eu tenho que dotar ela do quê? De sistemas de movimento. Por isso que eu disse lá no começo que esse é um aspecto muito natural para nós. O território tem que permitir o movimento. Então, estou aqui, criam-se objetos e lugares destinados a favorecer a fluidez. Oleodutos, gasodutos, canais, autopistas, aeroportos, teleportos. Constroem-se edifícios telemáticos, bairros inteligentes, tecnopolos. Esses objetos transmitem valor às atividades que deles se utilizam. Página 185. Então, com esse começo, com esse comecinho de explicação, eu espero ter mostrado para vocês, ter justificado que a questão da fluidez, ela é bastante importante para que a gente pense o território, para que a gente pense uma análise regional. Tá? Vamos só deixar aqui mais bonitinho. Ok. Então, vamos dar uma olhadinha agora para o mapa do Brasil e a gente vai conseguir enxergar com muita clareza como que existe uma diferença entre as regiões do Brasil, e essa diferença ela está muito relacionada aos sistemas de movimento que existem no território, no caso do Brasil. Evidentemente, vocês sabem muito bem o que é o modo de circulação rodoviário, ou o modal rodoviário. Tá? Deixa eu só voltar ali no mapa dos 4 Brasis para vocês relembrarem, dê uma olhadinha aqui na tela, eu tenho 4 Brasis, né, que é o que a gente está desconstruindo. Tem uma região Nordeste, que corresponde à região Nordeste, né, também do IBGE. Tem uma região concentrada, que vai lá de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Tem o Centro-Oeste e tem a região Amazônia. Tentem gravar essa figura aqui e transpor para o mapa rodoviário do Brasil. Essas 4 regiões aqui, sem olhar para esse mapa, mas essas 4 regiões aqui vão ficar muito claras e eu acredito que vocês vão concordar comigo. Olha só. Então, começando pelo Nordeste, olha só, eu tenho um sistema de movimento mais ou menos homogêneo, muito embora daqui a pouco a gente vai olhar para o Rio Grande do Norte e, claro, nós vamos ver diferenças internas, né, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, porque não há espaço homogêneo, mas no que tange as rodovias federais, mais ou menos homogêneo, claro, mais predominantemente concentrado aqui na região litorânea, onde eu tenho as capitais, e formando nós, nas cidades intermediárias do interior do Nordeste. Esses nós são muito visíveis aqui, Tá vendo? Forma nó, forma nó, forma nó, forma nó. Forma um nozinho aqui, Mossoró, que vocês conhecem muito bem. Então, esses nós são também os nós da densidade que a gente discutiu na última aula. Dei uma olhada aqui na região concentrada, onde eu estou passando o mouse agora. Aqui eu estou mais ou menos norte de Minas, mas do centro de Minas, aqui está Belo Horizonte, descendo um pouquinho, olha como é mais densa a rede técnica. Isso é uma rede técnica, que é também uma rede de circulação, que permite movimento do território. Essa rede pode ser considerada como um conjunto de fixos geográficos, e esses fixos geográficos permitem ações, tá? Tenham isso sempre em mente. A fixidez que eu tenho no território, ela permite a fluidez. Quanto mais ampla ou mais tecnológica ou mais densa forem esses objetos técnicos, mesmo que fixos, o território vai ser mais fluido. E aqui na região concentrada, isso é bastante visível. Por quê?
Porque eu tenho mais acessos mais rápidos, eu tenho uma rede mais densa, basta comparar a quantidade de linhazinhas que vocês estão vendo aqui na região concentrada, ó, se comparado mesmo ao Nordeste e quiçá as outras regiões do Brasil. Além do que, essas rodovias que tem no Nordeste, não sei se todo mundo já visitou, mas elas são mais rápidas, elas são duplicadas, triplicadas. Eu tenho uma Bandeirantes que vai de Campinas para São Paulo, por exemplo, que tem quatro vias de circulação. Então, são objetos técnicos de maior potencial, de maior fluidez territorial, e isso faz com que o espaço seja mais, o deslocamento no espaço seja mais veloz. Claro que eu estou indo além do que está dito aqui no mapa, além do que a gente pode visualizar no mapa, e aí vocês vão ter que acreditar em mim um pouquinho mais. Mas vejam como é mais denso, tá? Principalmente isso aqui que eu queria mostrar para vocês. A região, o centro-oeste, ó, ele é bem menos denso, inclusive bem menos denso que o nordeste, e a região Amazônia não precisamos nem comentar, né? Tenho poucas estradas, a qualidade dessas estradas, ela pode ser muito questionada, e eu tenho também um outro modal de circulação, que é o aquaviário, que também é muito importante na Amazônia, não está expresso nesse mapa, mas ele é um meio de circulação, um modo de circulação expressivo. Tá? Isso sem contar que, enfim, a Transamazônica tem até uma sazonalidade, né? Quando está chovendo na Transamazônica é difícil para caramba para se deslocar nela, tem barro, tem lamaçal, forma filas, pontes quebram, enfim, tem um monte de pontes na Transamazônica. Eu acompanho alguns grupos de aventureiros que vão de moto no Transamazônica, eu tenho vontade de fazer essa viagem também algum dia. E é uma estrada que, apesar de ser da década de 70, é dificílima de trafegar. Então, é uma infraestrutura técnica precária, né? E é uma das principais rodovias da região. Então, olhando para esse mapa, fica muito claro que existem diferenças das redes técnicas que promovem a circulação. Ó, isso aqui é o que vale a aula. Existem diferenças de densidade das redes técnicas, que são as redes que promovem a circulação, que promovem os sistemas de movimento. Essas diferenças podem repercutir em maior fluidez territorial, e essa maior fluidez territorial vai ser causa e também condição de espaços que são mais dinâmicos, espaços que terão mais investimentos, que serão mais disputados. Essa é uma importante premissa geográfica. Então, se eu estou olhando para uma região, eu preciso também tentar decodificar quais são os sistemas de movimento que existem nessa região. A gente vai fazer esse exercíciozinho com o Rio Grande do Norte. Então, a ideia é o quê? Vocês conhecerem essa premissa, conhecerem essa chave de interpretação, para que vocês possam decodificar ao analisar uma região, já sabendo que os movimentos fazem parte do espaço, eles compõem o espaço, e eles são um aspecto importante do dinamismo que existe no espaço, tá certo? Lá no livro Brasil, eu nem coloquei essa citação aqui porque ela é muito parecida com a de cima. Vou colocar aqui embaixo, para não ficar tão perto, mas olha só. Quase 15, 20 anos depois, ele escreve um texto bastante parecido, né? Uma das características do presente histórico é, em toda parte, a necessidade de criar condições para a maior circulação dos homens, dos produtos, das mercadorias, do dinheiro, da informação e das ordens, tá? Então, ó, vou até grifar aqui essa ideia, que é o quê? A necessidade de criar condições para maior circulação. Essa aqui é a parte importante. Certo? Página 261, tá um pedaço na 261, um pedaço na 262.
A fluidez, ela é tão importante. Antes de mostrar o Rio Grande do Norte, vou mostrar um mapa aqui que é da minha dissertação. A fluidez, ela é tão importante que na minha dissertação eu fiz uma análise aqui, uma análisezinha espacial, com base na fluidez territorial. Vejam que resultado bastante expressivo, né? Cada pontinho que vocês estão vendo nesse mapa, isso é um pedaço do estado de São Paulo, cada pontinho que vocês estão vendo nesse mapa é um condomínio empresarial. Condomínios empresariais são espaços privados, são investimentos particulares e, portanto, eles têm uma capacidade de decisão bastante eficiente de onde que eles vão se localizar no espaço. Além disso, os condomínios empresariais, eles são empresariais, ou seja, o que existe nele são espaços ou galpões ou escritórios para serem alugados para indústrias, para o comércio ou para os serviços e, portanto, eu tenho necessidades empresariais nos condomínios empresariais. Uma dessas necessidades empresariais, claro, tudo que a gente está lendo, tudo que a gente está dizendo até agora tem a ver com a circulação de mercadorias, circulação de ideias. Então, o que era esperado é que esses condomínios ficassem muito, muito, muito próximos das principais rodovias. Todas essas rodovias que vocês estão vendo aqui, que são as mais importantes do estado de São Paulo, elas já existiam antes dos condomínios empresariais. E eu coloquei aqui os pontos, que são as localizações dos empreendimentos, porque eles mostram que escolhas locacionais. Então, para resumir a história, não vou nem explicar para vocês porque cada ponto aqui tem uma cor, mas para resumir a história, de 113 condomínios empresariais que eu estava estudando, 72, não era 113 não, era 89, 91 empreendimentos. 72 se localizavam em um limite de influência, ou seja, dentro desse tracejado roxo, ó, tá? Quase que 80% se localizavam dentro desse limite de 2 quilômetros. Então, eles estavam até 2 quilômetros do acesso a uma rodovia muito importante. 2 quilômetros para uma indústria é considerado tipo vizinho, ela é vizinha da rodovia, porque é muito, muito perto. E apenas... Ah, não, desculpa, falei errado aqui para vocês, tá? 19 se localizam dentro de um limite de influência de 10 quilômetros dos aeroportos, tá? Eram 113, então de 113, é que não tá dito aqui nessa prancha, mas de 113, que era minha pesquisa, que eu fiz em 2008, 72 estão dentro desse limite de influência de 2 quilômetros das rodovias e 19 estão dentro de 10 quilômetros de distância para os aeroportos. 10 quilômetros de distância para um aeroporto, considerando quão poucos aeroportos existem espalhados, é considerado muito, muito, muito próximo mesmo, tá? Então, olhando para o mapinha, ó, só tem um ponto aqui, outro pontinho aqui meio perdido, outro aqui meio perdido, que fica lá em Jaú. Outro aqui em Pindamonhangaba, vocês quase não vão encontrar pontos olhando o mapa que estão fora desses círculos de influência. Então, vejam. E detalhe, aqui em 2008 eram todos os condomínios empresariais do estado de São Paulo, porque eu estudei todos, então eu estudei o universo. Então, vejam só, como a fluidez territorial é um aspecto extremamente importante, principalmente para as atividades produtivas, tá? Inclusive, ela é disputada, estar próximo da rodovia é disputado. Os terrenos próximos às rodovias são mais caros, porque eles são mais acessíveis, então eles são mais disputados, certo? Então, esse é um mapinha aqui para mostrar para vocês, assim, visualmente, como que a fluidez é uma questão relevante. Vamos olhar aqui para o Rio Grande do Norte, rapidinho. Eu trouxe 2 mapas aqui, que também são bastante naturais para vocês, né? Acho que vocês estão acostumados a olhar para esses mapas, mas vejam só. No caso do Rio Grande do Norte,
O que eu tenho aqui, ó? Esse aqui é mais legal porque dá para ver como se formam os nós, né? Então, lembrando, se eu olhar para os sistemas de movimento e se eu olhar para as confluências, para onde eles se encontram, eu posso dizer que esses encontros são nós da circulação. E esses nós da circulação, aqui tem um aspecto muito importante, eles tendem a fomentar as principais densidades que existem no território. Por quê? Porque os objetos, a concentração tem a ver com a demanda por fluidez. Então, onde tem mais fluidez acessível, tende a ter também maior concentração. Ora, vejam Natal, principal nó aqui do Rio Grande do Norte, tá? Todas as rodovias federais se conectam aqui com Natal. O outro nó principal seria Mossoró, né? Veja como ele forma um nozinho aqui também, tá? Depois, Caicó, ó, forma até uma estrelinha aqui em Caicó, rodovias, né, chegando em Caicó, Pau dos Ferros. Aqui no meio tem Lages, João Câmara, que também tem uma centralidade importante no Rio Grande do Norte, Currais Novos, ó, que forma uma ligação aqui. Então, estou mencionando só as cidades mais conhecidas, né, as principais aglomerações populacionais do Rio Grande do Norte. Aí vocês podem comprovar muito facilmente como existe essa ligação entre os sistemas de movimento e as densidades. Legal. Aqui tem um outro mapinha, ele foi elaborado pela Fierne, se eu não me engano, pela Federação das Indústrias. A Fierne tem um atlas, tá na internet, inclusive, falta a referência aqui, mas ele é bem facinho de encontrar. Também a mesma situação, né? Natal, Mossoró, tem esse nó aqui, acho que é Açu, se eu não me engano, é Açu, que inclusive tem um aeroporto, né? Esse mapa ele complementa um pouco melhor porque ele tem portos e aeroportos, tá? E vejam como os portos, eles também tendem a estabelecer conexões. Por quê? Vejam aqui essa estrada ó, 406, saindo de Natal, passando por João Câmara, chegando até Macau. É exatamente a meiuca aqui dessa concentração portuária, tá? Então é um aspecto bastante interessante, tá? Portos e aeroportos podem e devem também ser considerados. Se eu tiver aeroportos ou portos na minha região, eu preciso considerar também como importantes pontos que vão fomentar a fluidez do território, tá? Bem fácil, né, gente? Bem tranquilo, assim, olhar para o Rio Grande do Norte e perceber como que os sistemas de movimentos formam verdadeiros nós. São redes técnicas e essas redes técnicas formam nós no território. Esses nós têm relação com as densidades. Isso é a premissa assim, que eu queria passar para vocês. Só para fechar, aí daqui a pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer também. Lá no começo, eu mencionei a questão dos espaços viscosos, né? Aqui na parte das premissas, ó. Inclusive no livro se chama Fluidez e Viscosidade. Viscosidade está entendida em contraposição à fluidez, mas a gente pode pensar também que existem espaços mais fluidos e menos fluidos, porque nem sempre para todos os estudos, eu gosto de fazer uma reflexão um pouco alta agora, nem sempre para todos os estudos eu gosto de pensar na ideia de viscosidade como uma resistência. Eu acho que apenas o território ele é menos fluido, porque ele tem uma velocidade um pouco menor. Para regionalizar essa questão, se vocês começarem a se deslocar, né, no litoral do Rio Grande do Norte, a partir de Natal, indo para o norte, né, indo para seguindo a BR-101 para o norte, vocês vão começar a encontrar esses espaços mais lentos, principalmente se vocês entrarem, né, nas cidades de Rio do Fogo, Maxaranguape. São espaços mais lentos, são rodovias menores, de menor porte.
Às vezes você está ali trafegando naquela rodovia, passa por algumas casinhas, o pessoal tá na frente da casa, está sentado, está num outro ritmo. Eu me lembrei aqui também, quando eu estava de moto lá no meio do Paraguai, vocês sabem, né, que eu já andei de moto quase a América do Sul inteira, mas o Paraguai me chamou muita atenção, assim, é, porque passei por muitos lugares que eu me lembrava da ideia de espaço lento. Então, veja, se a fluidez é lenta e eu estava por pequenas rodovias do Paraguai, estava no interior do Paraguai, ia sair ali no Mato Grosso do Sul, nessas pequenas rodovias existia muita lentidão. A velocidade dessas rodovias era lenta, não era Bandeirantes aqui, que anda 110, 120 km por hora. Tinham muitas casinhas beirando essas rodovias, e aí tinha crianças brincando na rodovia, brincando na frente das casas, pessoas sentadas, pessoas conversando de frente para a rodovia. E aí eu passava naquela velocidade que o espaço me obrigava a andar mais lento. E eu tinha uma moto boa, uma moto que andava rápido, mas o espaço me obrigava a ir mais lento, porque era uma outra racionalidade que existia naquele espaço. Né? Tinha lombadas no meio. Eu poderia até ter pegado umas fotos aqui para vocês. Depois eu coloco aqui no board. Mas tinham lombadas, tinham pessoas, a velocidade média era bem menor. Estou até falando mais devagar para tentar expressar isso literalmente para vocês. Então, existem espaços que são menos fluidos, e a ideia desses espaços é que eles, por serem menos fluidos, também têm uma racionalidade, eles podem ter uma racionalidade que é mais lenta. E aí, o que eu vou fazer? Construir uma highway rasgando esse território, desconstruindo os modos de vida que existem nesses territórios, desconstruindo essas racionalidades mais lentas, essas famílias, esses modos de produção que são mais lentos. Não, eu não vou fazer isso. Quando eu estou fazendo uma análise regional, eu tenho que tomar esse cuidado. Nós não estamos olhando para o território, olhando para as regiões, apenas do ponto de vista de quais são mais desenvolvidas, quais são as diferenças do espaço, para eu entender onde é que está mais desenvolvido e onde não está tão desenvolvido quanto uma região central, eu preciso desenvolver igual. Não, às vezes não é isso, às vezes não é essa a resposta. Eu sei que vocês sabem muito bem disso. Nós estamos aqui para investigar uma região, para entender qual é o seu dinamismo, para entender as diferentes racionalidades que existem dentro de uma região. Por quê? Porque o espaço não é homogêneo. Já falei para vocês várias vezes, nós podemos mudar a escala várias vezes, eu vou poder encontrar diferenças. E a ideia é a sacar quais são as diferenças que existem para que eu possa trabalhar com elas de maneira mais orgânica, digamos assim. Então, não é questão de desenvolver tudo, passar rodovia em tudo, ter rede técnica em tudo. Às vezes, a racionalidade do espaço lento é a racionalidade que tem que estar ali mesmo. Né? Isso não é... O que eu queria dizer é que ser viscoso, o espaço ser viscoso, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas não é sinônimo de ser algo ruim, tá? Pode ser que, né, ele tenha, por exemplo, as marginais de São Paulo que precisam ser muito fluídas, mas por alguma condição de crescimento populacional, por alguma condição de falta de infraestrutura técnica, elas estão menos fluídas. Aí sim eu tenho que investir, eu tenho que intervir. Mas vejam, eu tenho que o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que eu preciso fazer essa análise, tá? Existe a fluidez, existe a viscosidade, e essas duas coisas vão continuar existindo. Uma boa análise regional contempla entender onde é fluido, onde é viscoso, onde precisa ser mais fluido e aonde a viscosidade não necessariamente, ou a baixa fluidez, não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Pode ser uma coisa mais natural, entre aspas. Isso que eu queria dizer para vocês. Então, fechando aqui, olhar para a fluidez do território
olhar para a fluidez do território, vamos voltar aqui para o Brasil, mostra as diferenciações que existem no território. Se eu estou fazendo uma análise regional, eu posso encontrar as diferenças da dinâmica de funcionamento daquela região, olhando também para as redes técnicas, para a fluidez territorial. Essas diferenciações vão nos levar também a enxergar os nós de circulação, que são também as densidades. Falamos bastante disso. Se as duas coisas estão ali alinhadas, se os sistemas de circulação, por meio das redes técnicas, estão apontando para as densidades, e essas densidades olhando para as diferenças de densidades, que a parte 2 também está apontando para a mesma coisa, significa que minha análise regional está indo bem, as coisas estão, né, a organização delas está batendo. Então, mostra a diferenciação, mostra os nós. Ao mesmo tempo, sinaliza para que existem diferentes velocidades, diferentes ritmos. Eu posso e devo ter espaços mais rápidos, eu posso ter e devo ter espaços que são também naturalmente mais lentos, tá? Muito cuidado com a ideia de intervenção e com a ideia de que tem que ter movimento em tudo, e tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito dinâmico. Não necessariamente é assim. Por outro lado, na condição de gestores públicos, eu sei que vocês também vão se deparar com isso em algum momento, vocês poderão propor intervenções, né? Olhar para as redes técnicas e olhar para a fluidez também serve, também tem essa importância de eu entender onde que eu preciso intervir, onde que eu vou fazer os projetos, onde que eu vou fazer as políticas públicas. Então, essa aula nos dá um conhecimento que pode mostrar onde está faltando fluidez. Por exemplo, muitos investimentos do PAC foram para a região Nordeste, porque eu tinha sistemas produtivos, eu tenho sistemas produtivos industriais na região Nordeste, e me faltava fluidez no território, me faltava fluidez, inclusive, faltava ao Nordeste fluidez conectando melhor as capitais do Nordeste. Então, vocês podem, se vocês olharem para os investimentos do PAC, muito foi direcionado para a região Nordeste. Essa é uma das explicações. Então, quando eu estou olhando para as intervenções, eu preciso ser capaz de olhar também onde falta, tá? Além disso, onde eu posso usar estrategicamente a questão da fluidez, territórios, regiões, espaços que eu quero desenvolver, que eu acho que eu preciso direcionar investimentos para essas regiões, para que os investimentos, principalmente os privados, né, o exemplozinho que eu dei lá no começo, sejam direcionados, eu tenho que ter o território fluido, eu tenho que ter o território equipado com infraestrutura técnica para fluidez, de pessoas, de mercadorias, de ideias, tem que ter internet também. Quando eu falo fluidez, não é só fluidez de carros e pessoas, é fluidez de informações. Então, tem que ter internet, tem que ter servidor, tem que ter antena. Tá? E também, ao mesmo tempo, nessa ideia de propor intervenções, pensando ali nos espaços menos fluidos, né? Onde que eu posso, entre aspas, né, proteger? Onde que para onde que talvez atores hegemônicos estejam olhando, querendo intervir, onde que o espaço talvez tenha que proteger, que normalmente serão regiões de uma cultura mais tradicional. No Brasil temos muitas terras indígenas, muitos territórios quilombola, que naturalmente têm um espaço mais lento, uma velocidade mais lenta, uma racionalidade mais lenta, que naturalmente não estão tão bem dotados de infraestrutura técnica, mas não necessariamente eu tenho que ter infraestrutura técnica nesses espaços, nessas regiões. Isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Então, essas 3 últimas reflexões seria, do ponto de vista, a gente pode até escrevê-las, acho que seria legal, seria do ponto de vista um pouco da proposição de políticas públicas, né? Um pouco do trabalho do gestor público. Tá? Eu vou colocar esses questionamentos aqui, eu acho que eles são bem interessantes,
Vou colocar aqui, ó, no cantinho. E aí eu abro para quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário. Eu acho que esse é um tema bastante tranquilo, né? Porque, enfim, todo mundo já andou em estrada, todo mundo usa a internet, todo mundo sabe que é importante ter internet. Mas, enfim, se alguém quiser fazer algum complemento, alguma pergunta, fique à vontade, por favor. Então, vamos colocar aqui, ó. Pessoal, tranquilo, né? Essa é a ideia aqui. Vocês estão aí? Tranquilo, professor. Realmente está dando para entender. Legal. Interessante essa reflexão sobre a estrutura e circulação, né? Isso. Legal. O Matheus também deu um salve aqui no chat. Ah, que bom. André também. Legal. Então, pensando aqui em intervenções, eu vou colocar aqui mostra diferenciações. Mostra diferenciações no território ou nas regiões. Tá? Sinaliza para a existência de diferentes velocidades, entre aspas, ritmos do espaço. Ritmos e racionalidades do espaço geográfico. O que mais? Ele propõe onde falta, onde posso implantar estrategicamente e, por fim, onde devo proteger. Vou colocar um proteger aqui entre aspas, ainda não tenho uma palavra boa para isso, tá?